Gente, eu fui incumbida aqui de uma missão de apresentar uma pessoa que é graduada em Administração de Empresas pela UBRA, especializado em Governança em Tecnologia da Informação, com experiência no setor público e privado. E ele atua em projetos de tecnologia da informação e comunicação, com internet das coisas, IA e eletrônica aplicada em negócios. Atua em startups e negócios de internet. E, atualmente, ele é o presidente interino da STIC. Anuncio agora Léo Barcelos, que é como eu conheço. Galera, tinha que trocar, porque eu me anunciar ia ficar esquisito. Então, eu agradeço demais a Janeide. Ela disse que ia trocar o perfume do palco. Falou, tá fedia demais, eu não sei se isso é comigo. Vocês me desculpem, porque a correria tá grande. Não, foi o que você disse. Pronto, tá tentando se consertar. Pessoal, boa tarde. Hoje eu até estava brincando com a minha colega de palco, a Madame Tempo, se ia ter plaquinha para mim. Ela disse que vai. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu vou me apresentar um pouquinho mais, porque quantos aqui nunca ouviram falar de mim? Vamos lá, vamos levantar a mão aí. Bom, tem menos do que quem já ouviu. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Barcelos, eu sou servidor público há 27 anos no estado do Tocantins. Já poderia ter me aposentado no dia 5 de maio desse ano, se não fossem as mudanças das leis durante o tempo. Ia me aposentar aos 44 anos de idade, que era meu sonho dourado quando eu entrei no serviço público, mas, infelizmente, as leis mudaram, e agora eu só vou ter que trabalhar mais o restinho da vida, e já estou conformado com isso. A gente já passou por várias pastas dos órgãos estaduais. Eu já trabalhei em quase todos os projetos, direto ou indiretamente, que o Estado tem de tecnologia. Eu me orgulho de falar que eu sou servidor público. Eu quebro paradigmas por onde eu passo no setor privado, e hoje eu vou estar aqui falando do setor privado. Mas, Léo, vocês falaram que o Tocantins Tech, vocês da STIC são para o serviço público. Não. A STIC é serviço público, mas prestamos serviços de tecnologia para toda a cadeia de produção de tecnologia do estado do Tocantins, seja ela pública ou privada. E como eu também atuo na iniciativa privada, eu trouxe um case hoje para apresentar para vocês de IA aplicada. E esse case é um case que foi desenvolvido em parceria com a minha equipe de tecnologia da Unimed Palmas. A Unimed Palmas, quem aqui é meu cliente, Unimed Palmas? Olá, temos bastante. Quem aqui conhece sobre saúde suplementar? Pronto. Saúde suplementar quer dizer plano de saúde. Só que é tão difícil conhecer sobre plano de saúde que a gente só conhece de verdade plano de saúde quando a gente está dentro de um plano de saúde. É impossível conhecer de plano de saúde sem você estar inserido no mundo de um plano de saúde. E a gente começou, então, uma jornada em 2022, nessa parceria com a equipe de tecnologia, a gente desenvolvendo inovação junto com a equipe de tecnologia, e fomos convidados pela diretoria da Unimed Palmas a assumir o desafio de melhorar o atendimento da Unimed Palmas. O atendimento, nessa época, eu quero pontuar para vocês. Imaginem vocês que a gente... Deixa eu só voltar aqui para o começo. Ainda falei para o Alexandre, não mexe. Quando a gente começou a falar de atendimento na Unimed Palmas unido à tecnologia, a gente está falando da saída do grande foco da pandemia. Era início de 2022, a tia já tinha nascido. O Cassol está aí? Não estou vendo o Cassol disse que ia estar, deve estar no outro auditório. O Wagner Cassol vai palestrar amanhã sobre a tia, Tocantins Inteligência Artificial. E a gente visualizou na tia, a gente até brinca que a tia é tia do Bill. A tia ela é hoje um modelo de IA
que é precursor ao modelo que a gente chama de LLM ou IA generativa. Ela ainda está no modelo de Dialogflow, mas ela é uma pré-IA. E a gente estudando o modelo TIA, a gente viu que a gente podia aplicar isso também num negócio privado. E nesse negócio privado, a gente começou com um pontinho só de tecnologia aplicada, que era só uma consulta de requisição. Na época que a gente chegou na Unimed Palmas, e aqui eu vou até reforçar, eu estou com a minha equipe de atendimento aqui da Unimed Palmas, a meu convite, eles vieram prestigiar a palestra. E quando a gente decidiu assumir esse desafio da diretoria, a gente tinha que nomear essa inteligência artificial. Por quê? Quando a gente vai trabalhar com atendimento humano, a gente tem que pensar um pouco mais na empatia. Como foi dito hoje aqui pelo Marlos, vocês viram o case onde ele usou a IA da empresa contra a empresa para processar a empresa. Quando a gente vai usar esse tipo de tecnologia, a gente tem que tornar ela o mais próximo do humano. Porque eu trabalho com saúde. Alguém já ouviu falar que se procura saúde tendo saúde? Não. O meu cliente, ele nunca vai me procurar se tudo estiver bem. Mas a hora que ele me procurar, vai ser a maior dor que ele vai sentir. Porque se ele me procurou, algo está doendo. No mínimo, está doendo. E nessa hora, se eu não tenho empatia, eu não consigo alcançar a excelência no atendimento para o meu cliente. E aí a gente nomeou, então, o BIL de BIL. Por que BIL? BIL é um acrônimo de BI Unimed, de Business Intelligence aplicada à Unimed. E bem nessa época, vocês devem lembrar que estava naquela piadinha, fala BIL, fala mulher do BIL. Eu tinha que criar uma cultura dentro da empresa para que os meus colaboradores internos soubessem quem era o BIL. Então, a gente nomeou de BIL. Claro que não como o BIL da internet, que era BILL. Então, a gente fez esse acrônimo. E quando a gente metrificou o nosso atendimento, e aqui eu faço um parênteses de novo, pelo que eu acabei de falar aqui com o Diego, quem estava aqui na última palestra, a TI tem uma grande dificuldade de conseguir recursos junto ao stakeholder, ao investidor. E por que isso acontece? Porque toda vez que a gente vai desenvolver um projeto, a gente sequer mensura onde estamos. Se a gente não sabe onde a gente está, quem dirá para onde eu vou? A gente tem mania, nós da TI, temos mania de trabalhar reativamente. A gente vai lá porque chamaram a gente para apagar um incêndio. A gente volta para trás, mas a gente nem sequer cataloga aquele incêndio para entender por que ele começou, o que eu fiz, qual foi a energia que eu despendi para apagá-lo, e sequer eu tenho um plano de contingenciamento para aquilo acontecer de novo. E eu costumo dizer que, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, quando a gente assumiu esse desafio, a primeira coisa que nós fizemos foi: onde estamos? Aqui tem uma pergunta por trás desses dados. Onde estamos? Então, a gente começou a anotar. A Unimed Palmas, ela teve uma parceira de negócio, uma empresa chamada DigiSac, que, por sua vez, é uma das parceiras da Meta no Brasil, e ela tem um CRM de atendimento, e esse CRM já estava contratado pela Unimed há 2 anos, em agosto de 2020, logo no auge da pandemia, quando o distanciamento se tornou obrigatório, e a gente precisou, então, de alguma forma, fazer o atendimento. Quando a gente começou, então, esse projeto, a gente mensurou o seguinte: nós recebíamos 570 chamados por dia, num tempo médio de chamada de 1 hora e 42 minutos, tínhamos 20 postos de atendimento e não tínhamos NPS ou CSAT. Alguém sabe o que significa essas duas siglas, NPS ou CSAT? Eu vou ser bem sucinto, porque o tempo vai contra mim agora. NPS e CSAT são 2 formas de avaliação que a Meta criou,
que nada mais é do que aquele, dá uma notinha para mim de 1 a 10, dá uma notinha para mim de 1 a 5, ei, fala por que você deu essa nota. Isso é o CSAT ou isso é o NPS. E aí a gente começou a trabalhar. No primeiro momento, a gente só fez um ponto da Unimed. A gente só pegou uma consulta de requisição, que era, a gente tinha um único colaborador despendido para isso, que ficava o dia inteiro no DigiSac, recebendo chamados de alguém que perguntava assim, ei, como é que está a minha requisição? Já está liberada? Posso fazer meu exame? Um único colaborador, que custava, em média, R$4.000 para a empresa, com todos os encargos, ficava ao cargo de fazer isso. Nós fomos lá, criamos uma consulta automática e devolvemos, então, para o cliente essa consulta automática. Nesse ponto, vixe, já foi 10 minutos, que é isso? Nesse ponto aqui, a gente começou um segundo monitoramento. E a gente identificou agora 830 chamados por dia, num crescimento de 45% em relação à nossa métrica anterior. Só que o nosso tempo médio de atendimento chegou a quase 3 horas. Então, imagina você falar um oi para a Unimed e só depois de 3 horas você ter seu atendimento realizado. Nós continuávamos com os 20 postos de atendimento e aí a gente já inseriu a primeira vez a nossa nota de avaliação, que é o NPS. O NPS ele só pede a nota de 1 a 10, sem perguntar o motivo da nota. E a gente começou a monitorar que a gente tinha 65% de avaliação positiva. Já em abril de 2024, só para vocês acompanharem o raciocínio, a gente já pulou aqui mais 2 anos para frente. Em abril de 2024, nós já recebíamos 1.200 chamados por dia, já havia um crescimento de 45% em relação ao anterior e 110% em relação ao primeiro levantamento que a gente tinha. Nós já tínhamos mais que dobrado a quantidade de chamados que a gente recebia. O tempo médio de chamado caiu para 1 hora. E aqui começou a chamar a atenção. E aqui eu chamo a atenção para vocês da palestra de ontem do Leandro Matos novamente. Eu vi todo esse projeto dentro de um único slide que ele apresentou lá ontem. A primeira emoção que a gente tem é achar que a gente vai dar certo. Só que nem sempre é assim. É como ele falou ontem. Os primeiros passos talvez gerem decepção. E aí a gente caiu, a gente ainda teve um ponto que chamou a atenção. Nós perdemos 6 colaboradores nesse meio. E por que a gente perdeu? Demitiu? Ah, nossa, se automatizou, demitiu. Não. Foram colaboradores que foram pedindo desligamento da empresa, por motivo, ou transferiram para outros departamentos, e a gente perdeu 6. A gente monitorou que, mesmo assim, o nosso tempo médio de chamado tinha caído 200%. E começou a chamar a atenção esses dados. Já em junho de 2025, ou seja, esse ano, agora, esses dados são os últimos, nós batemos 1.500 chamados dias. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês a uma coisa muito importante que existe dentro. Isso aqui são dados reais, eu botei só para exemplificar, mas eu vou pular um pouquinho, porque a gente precisa acelerar o tempo. Eu quero chamar vocês a atenção de uma outra coisa que a TI falha muito. BPM. Processo. É muito falado ultimamente. Só que a gente sentiu isso na prática. A gente batia muito a cabeça em falta de processo. A gente começou a modelar alguns, mas é tanta coisa acontecendo simultaneamente num projeto desse que o processo foi ficando de lado. A gente tentou ampliar ao máximo o uso de IA. E aqui eu vou para o case de sucesso que virou essa etapa do nosso projeto, porque quando a gente bateu 1.500 atendimentos por dia, a gente já tinha a IA implementada. Um único processo, onde a IA entrou, nós conseguimos reduzir um tempo médio de atendimento para cada chamado de 15 minutos para menos de 1 minuto. O processo inteiro, que antes demorava 20 minutos, caiu para, no máximo, 3 minutos. E aqui eu queria chamar mais uma vez a atenção, eu vou voltar nesse slide aqui, para vocês entenderem. Quando a gente fala de atendimento de uma empresa, a gente está falando da empresa. Quando eu comecei o meu projeto, vários dos meus colegas aqui, que eram do setor
público ficaram sabendo. Léo, você está na Unimed? Estou ajudando lá também. Cara, que lá, pô, tá ruim. Nossa, o atendimento lá é enrolado, demora. E para a gente, doía, porque a gente está no projeto. A gente está dentro e dói. Quando falam mal do nosso projeto, a gente começa a se arranhar. E eu queria falar para vocês assim, ó, empresa que tem atendimento tem que focar no atendimento. E aqui agora eu quero que vocês parem para pensar o seguinte: o que o setor público é? Atendimento ao público. Se nós não colocarmos em mente que o nosso trabalho é voltado ao atendimento, a gente não consegue a excelência nunca. O atendimento é onde tudo acontece. Todos os processos da empresa, eles acontecem dentro do atendimento. Sabe por quê? Imagina você, eu vou agora voltar para o setor público. Imagina vocês que eu simplesmente tenho uma solicitação, vou falar do Detran, de carteira de motorista. Quando alguém solicita uma carteira de motorista, o que ele está solicitando, na verdade? Ele está solicitando uma análise, tirar uma digital, ele pode ir num setor para tirar digital, no outro para uma análise processual. Tudo o que está desenhado dentro de um projeto, de um processo, para que a CNH seja emitida, está envolvido no atendimento. E quando a gente fala do público, quase todo mundo aqui faz atendimento ao público. Então, tudo acontece dentro do atendimento público. Nós não conseguimos fazer nada se a gente não tiver esse segundo item, apoio da alta gestão. Se você não conseguir convencer o seu chefe, o seu presidente, o seu secretário, o seu diretor, de que você precisa fazer aquilo, você não consegue desenvolver o projeto. E como é que a gente vai fazer sempre para que esse convencimento exista? Saber aonde eu comecei e mostrar para ele aonde eu quero chegar. Esse é o ponto-chave. Uma coisa que a gente não faz nada nesse mundo sozinho. Quem aqui quer trabalhar sozinho? E aqui eu vou chamar a atenção de várias pessoas, que isso é intrínseco no meio da nossa área. Eu já peguei várias vezes onde um cliente meu vira para mim e fala assim: Léo, aquele menino da TI veio aqui e fez caca, para não falar outro nome. E eu tinha grande oportunidade de detonar a pessoa. E eu vejo o quanto alguns se projetam nessa detonação. Fala, não, aquele cara lá não entende nada. É a classe mais desunida que tem. Estou falando alguma mentira? Não é pergunta, é só uma pergunta retórica, não é para vocês responderem. Mas aqui a gente precisa entender que, se eu não trabalho em equipe, eu não tenho resultado. E eu agradeço a minha equipe lá da Unimed hoje por isso. Suporte tecnológico. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, a pior coisa de ser o último palestrante do dia, eu já fiz alguns dias de palestra, é porque você pega a bagagem de todo mundo e, ao mesmo tempo, você tem que ser melhor que todo mundo para falar alguma coisa nova, que já não foi falada aqui hoje. Mas eu não quero falar coisa nova, eu quero compilar o que eles falaram. Foi dada para vocês aqui um pavilhão de ferramentas de IA. E nós sabemos que tem mais outro pavilhão gigante aí de ferramentas. Só que hoje eu fiz uma pergunta e eu vi vocês responderem, poucas pessoas responderem. Eu perguntei quantas pessoas têm projeto real sendo desenvolvido com IA. Poucos levantaram a mão. E sabe qual é o maior problema que a gente tem? É porque quando a gente vai fazer uma aplicação da IA, a gente pode ter um Fusca ou uma Ferrari. Sabe qual é a diferença entre um Fusca e uma Ferrari na nossa mão? O piloto. Não adianta eu falar em 30 IAs. Por exemplo, o pessoal da Defensoria Pública falou aqui que eles começaram com uma, depois com outra, mudaram a linguagem no meio do caminho. Não importa qual é o caminho que você vai ter que desenvolver, desde que você faça. Eu costumo dizer nas minhas equipes de TI o seguinte: vocês têm que parar de dar dinheiro para os outros e fazer vocês. Vocês têm capacidade para fazer para vocês. Só que, na maioria das vezes, a gente quer um fusquinha para pilotar.
E a gente se monta nesse Fusca para falar, não, eu não consigo. Não, olha, eu queria usar o ChatGPT, mas a minha empresa só deixa eu usar o Gemini, e o Gemini eu não sei, eu não quero. Não é assim, gente. Quando a gente quer fazer algo acontecer, a gente pega a primeira ferramenta que a gente tem e pilota ela como uma Ferrari. Pode ser o Fusca, mas na minha mão ela vai ser uma Ferrari. E essa foi a ideia do nosso projeto. Busca por melhoria contínua, processos. A gente está arduamente tentando aplicar isso todos os dias. E IA como fator de aceleração. Ontem eu falei no meu discurso essa frase. Essa frase eu criei ela despretensiosamente, mas ela acabou virando um marco aí. Alguns amigos viraram e falaram, cara, tem que botar essa frase numa placa. E eu queria que vocês lessem. Depois da IA, e isso aqui é real para a gente. Depois da IA, quando falamos de futuro, o presente se torna passado, o futuro acontece agora e o passado nunca está mais distante que um trimestre. Quando a gente fala de IA, eu estava comentando com meu irmão, e a gente começou usando assistentes. Quem aqui já usou MCP? MCP é um conglomerado de assistentes. É o que tem de mais moderno. Só que se eu parar o meu projeto agora, para eu incluir MCP, eu perco tempo. Tempo que eu posso estar desenvolvendo a ferramenta que já está me apresentando solução, só que agora eu vou ter que mudar tudo só porque é a nova tendência. Não façam isso. Isso faz com que a gente perca tempo e tempo útil para tornar o projeto ainda mais visível. Primeiro, consiga fazer com que o seu investidor saiba que seu projeto está trazendo retorno para ele. Quando a gente fala de retorno no BIO, a gente está falando desse quadro. O BIO, vou ler para vocês aqui, em agosto de 2020, tinha 570 chamados, a gente tinha, em tempo de minutos, 102 minutos de espera com 26 colaboradores. Hoje, a gente atende 1.500 chamados, já batemos 1.500 chamados, nós temos um tempo médio de 1h30 de espera, a gente ainda vai melhorar isso, e a gente tem 18 colaboradores na equipe, aqui eu tenho 4 deles. Inclusive, são a minha coordenadora, meus 2 supervisores e uma assessora que a gente tem, que desenvolve o mesmo papel que eu de análise lá dentro do atendimento. O que isso aqui é em números para a empresa? A empresa ela tinha 3 salas comerciais alugadas no centro de Palmas. Uma das salas, eu vou dar o custo médio, porque eu não sei os valores exatos, mas a gente levantou isso para, na hora que a gente foi pedir melhoria para a nossa equipe, que é outra etapa do projeto, nós precisamos defender isso na frente da diretoria. Como é que eu peço aumento de salário? Só tem um jeito. Se eu antes economizar algo para a diretoria. E quando eu fui pedir o aumento de salário, não tem. Falei, tem, porque eu já economizei 60 mil reais para a empresa. Não, como assim 60 mil? Vamos lá. Aluguel, menos uma sala. Nós tínhamos 26 colaboradores, hoje nós temos 18. Folha de pagamento menor em 40 mil reais mês. E fui somando isso para a diretoria. Contra números não existe argumento. E com o passar do tempo, a gente tem melhorado essa história da Unimed. E quando a gente fala, vocês vão falar assim, Léo, mas o que tem a ver, então, TI com atendimento? Por que você encaixou essa palestra? O que tem a ver isso? Você está falando de IA? Pessoal, o tempo todo eu falei de IA. Alguém aqui arrisca falar que esse projeto não daria certo se não tivesse uma IA embarcada? Alguém aqui arrisca falar o tanto de LGPD dentro de uma área de saúde, que é a área mais sensível que existe dentro da LGPD, a gente teve que aplicar para chegar nesse nível? Alguém aqui tem a coragem de falar assim, olha, eu queria ver o que você fez. Eu apresento, eu faço questão, inclusive, porque a Unimed Palmas ela tem excelência em LGPD. Nós somos uma das únicas Unimedes do nosso conglomerado de 16 Unimedes, 18, a Cerrado agora tem 18 Unimedes, que é a Federação Unimed Centro-Oeste. Nós somos a única Unimed que tem uma pessoa que cuida exclusivamente de LGPD. E essa pessoa, a gente brinca com ela, tu é boa, porque tu é chato. E ele faz muito bem o papel dele. Ele rastreia cada passo que a gente dá no uso da IA.
E eu vou falar uma coisa para vocês, que aí vem a resposta do que todo mundo me pergunta, Léo, por que você não sai do Estado? Porque no Estado eu consigo conectar o privado. E quando eu faço isso? Vendo que o privado cuida da LGPD, enquanto nós, do público, não cuidamos. Eu desafio isso. Algumas vezes eu vejo o meu dado rolar numa internet pública que não deveria. Eu faço os meus testes e no privado eu tenho quase certeza que meu dado nunca vazou. E isso é importante a gente saber. O pessoal está chegando já do outro palco, está combinado, tá? Por isso que eu estou falando um pouquinho mais. E eu queria deixar essa mensagem para vocês aqui. Eu falei de IA o tempo todo, eu falei de LGPD o tempo todo. É muito conteúdo para a gente dar em 20 minutos, mas o que eu queria deixar para vocês é o seguinte. Quando a diretoria chamou a TI para resolver um problema de atendimento, é porque ela conseguiu enxergar isso aqui na gente. Tudo hoje dentro de uma empresa é TI. Qualquer empresa, seja pública ou privada. Qualquer área de qualquer empresa que não tenha tecnologia envolvida não tem uma empresa lucrativa. Simples assim. E a gente tem que aprender a trabalhar lá no nível do impossível. Porque o possível todo mundo faz. E essa é a nossa diferença. Eu queria deixar para vocês o muito obrigado e agradecer também a minha equipe da Unimed que está aqui hoje com a gente. E eu queria deixar essas duas frases aí com vocês, porque é o pensamento que a gente tem que ter, inclusive na hora de resolver os nossos conflitos, que com certeza surgem durante um projeto. Imagine pela seguinte perspectiva. Ser mais de um te leva a dividir o resultado, mas te leva a multiplicar a experiência. Não tenha medo de transferir o conhecimento. Saber muito cria admiração. Ensinar muito cria saudosa devoção. Quantos aqui lembram do seu melhor professor de infância? Isso porque ele ensinou muito vocês. Isso é devoção. Obrigado.